Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Júlia. Meu nome é Ramon. E a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês a respeito da entrevista do visto americano. Então vamos para o nosso passo número 1, que é a documentação. Existe a documentação obrigatória que você precisa ter em mãos para poder entrar no consulado e existe a documentação complementar que a gente recomenda que você leve caso o agente consular venha a solicitar. Dentro dos documentos obrigatórios, então, tá o comprovante de agendamento, formulário DS-160 finalizado e o seu passaporte. E quem está solicitando um visto de estudante para os Estados Unidos é obrigatório levar o I-20, que é a carta de matrícula, onde mostra todo o curso de vocês, e a taxa SEVES, que é o comprovante de pagamento. O I-20 precisa ser original e também lembrando que quem vai fazer a entrevista em Porto Alegre precisa ter em mãos uma foto 5x5 ou 5x7. A foto é obrigatória em Porto Alegre, pois não tem o CASV, diferente de Brasília, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Bom, e de documentação complementar, o que você tem que levar é tudo que comprove os seus vínculos e as suas condições financeiras de realizar essa viagem. Então, o que eles podem pedir? Pode ser que você fale que está estudando e eles peçam alguma comprovação dos seus estudos ou de que você já se formou. Pode ser que você diga que o seu pai que vai pagar pela viagem, então você precisa comprovar que o seu pai tem condições de te pagar uma viagem. Então, por isso que a gente recomenda que você leve um comprovante dos estudos no Brasil, os comprovantes financeiros seus, caso você que pague pela viagem, e os do patrocinador, caso alguém esteja pagando para você. Também recomendamos que você leve o contrato com a Egali. Se você trabalha, você deve levar também carteira de trabalho, imposto de renda, caso você tenha, contra-cheque e extratos bancários dos últimos 3 meses. Agora que você já reuniu toda a documentação, podemos ir para o passo número 2, o dia da entrevista. Ai, que nervoso. Tenso esse momento, né? Chegando lá, a gente fica um pouquinho nervoso, mas passa. É tanto tempo de espera na fila que você já quer sair logo dali, já não aguenta mais aquele processo, na hora nem vai ficar tão nervoso assim. Uma das maiores preocupações para o dia da entrevista é a roupa que você vai usar. Pode ir tranquilo, usar a mesma roupa que você vai numa entrevista de emprego, um sapatênis, uma calça jeans, uma camisa social, está ótimo. Nada de muito chamativo, principalmente para as meninas. Não precisa usar salto alto, lá é super silencioso, então fica só o barulhinho do salto, do clec, clec no chão, não é legal. Maquiagem muito forte também não. Podem ir bem discretas, né? Homens também, como se estivesse realmente indo para uma entrevista de emprego. Júlia, se eu quiser com a camiseta do meu time... Acho que não é uma boa ideia, né? Você tem que ir arrumadinho. Imagina se fosse uma entrevista de emprego, querendo impressionar o seu futuro chefe e você aparece com uma camiseta de futebol. Não vai ser legal. Bom, a chegada ali no consulado já é uma bagunça. Um monte de gente ali na frente, tem fila, tem segurança e tem também o bom empreendedor brasileiro, né? Que tá ali com as impressoras portáteis para se alguém tiver esquecido de imprimir o DS-160. Tem gente oferecendo fotos 3x4 e tem gente oferecendo também o guarda-volumes. Então vocês já vão ver o pessoal com uma placa bem grande ali, DS-160, aquela gritaria, né? Caso você tenha tudo direitinho, você já pode entrar direto para a fila, a não ser que você precise utilizar o guarda-volumes. A segurança do consulado ela é bem rígida, então tomem cuidado com tudo que vocês têm. Por exemplo, não pode celular, aparelhos eletrônicos com Bluetooth, não pode géis, aerosóis, e então tudo que você tiver dentro da sua bolsa que corre o risco de ter alguma coisa, deixa dentro do guarda-volumes, tá? O valor para deixar os seus pertences dentro do guarda-volumes é de aproximadamente 10 a 30 reais, e o pagamento deve ser feito em dinheiro. Às vezes eles até aceitam cartão, mas por garantia é melhor levar a quantia em dinheiro. Lembrando que esse guarda-volumes não pertence ao consulado, o consulado apenas informa o que você não pode entrar, basicamente nada, né? Eles permitem que você entre com uma chave ou então de repente com um cartão de crédito, algo do tipo, mas se você deixar suas coisas no guarda-volumes, é fora do consulado, não tem nada a ver com eles. Então leve todos os seus documentos dentro de uma pastinha por garantia mesmo. Então vamos para o nosso passo número 3, que é a entrevista propriamente dita. A entrevista ela começa muito antes do guichê, já começa na fila, onde é um momento sério, que você tem que prestar atenção e não se assustar com a entrevista das outras pessoas. Sempre vai ter aquela pessoa sem noção que vai estar fazendo brincadeira, querendo puxar assunto com todo mundo. Se essa pessoa chegar em você, você se faça de louco. Fica sério, não responde, porque você está sendo observado. Tem muita gente ali que trabalha no consulado, que está observando tudo o que está acontecendo.
Esse momento de espera na fila, então, vocês vão estar ouvindo a entrevista de outras pessoas. Então, vocês vão ouvir pessoas tendo visto negado, tendo visto aprovado. Não se assustem, que eles vão analisar cada um dos casos, assim como o de vocês. Como eu já tinha falado antes, a sala é bem silenciosa, né? E os agentes consulares ficam atrás de vidros. Então, para falar com eles, vocês vão ver que precisa falar bem alto, para eles entenderem. Então, enquanto a gente está sentado na fila esperando a nossa vez, a gente está escutando tudo que as pessoas estão respondendo. Eu vi muita gente também que ficava tocando no vidro, colocando as duas mãos no vidro. Mantenham a postura. Se precisar falar alto, falem alto. Esqueçam que está todo mundo ouvindo vocês, tá? Aquele é o momento de vocês. Então, podem falar bem alto, mas nada de ficar encostando no vidro, tentando chegar perto do agente consular. Mantenham sempre a postura. Então, nós vamos dividir o momento da entrevista em 3 partes. Quem vai fazer o intercâmbio no Canadá e vai solicitar um visto americano de turista, quem vai para os Estados Unidos fazer um intercâmbio de curta duração e vai solicitar um visto de turista, e quem vai para os Estados Unidos fazer um curso de longa duração e vai solicitar um visto de estudante. O nosso primeiro caso, então, é quem está indo para o Canadá e aplica um visto americano. Por que isso? Porque depois você vai pedir o ETA, que é uma autorização para entrar no Canadá, que é possível para brasileiros que têm visto americano. Só que na hora da entrevista, você não pode chegar para o oficial e falar que você não tem nenhum interesse em conhecer os Estados Unidos. Porque o interesse deles em te dar o visto é fazer com que você vá para lá, gaste seu dinheiro e faça turismo no país deles. Então lembre-se de sempre demonstrar interesse, pelo menos um final de semana, conhecer os Estados Unidos, um passeio da escola, um passeio com os amigos. Isso é extremamente importante para eles. Você não precisa ter medo de informar que vai fazer um intercâmbio no Canadá. Não tem nenhum problema, os dois países são vizinhos e você não precisa ter um contrato dizendo que você vai para os Estados Unidos, nem ter nada reservado lá. Por enquanto é só um plano, um interesse. Então a gente vai fazer uma pequena simulação para mostrar mais ou menos como funciona. Ramon, para onde você vai nos Estados Unidos? Nova York. E quanto tempo você quer ficar lá? 3 dias, um final de semana. Bom, você vai sair do Brasil só para ficar 3 dias em Nova York. Não, eu vou fazer um intercâmbio no Canadá e vou aproveitar esse período também para estar indo para Nova York, que é um sonho meu. Tô digitando aqui porque enquanto você fala, eles ficam digitando assim sem olhar para você. É normal mesmo, não se assustem, tá? Então o Ramon me explicou bem direitinho o plano dele. Ele tem interesse em visitar os Estados Unidos e ele vai ir para o Canadá, não tem nenhum problema. Você já tem o visto canadense? Não, estou esperando o visto americano para poder tirar o ETA. Perfeito, visto aprovado. Muito obrigado. Então agora a gente vai para a segunda situação. Quem está indo fazer um intercâmbio nos Estados Unidos solicitando um visto de turista? O maior erro desse intercambista é chegar para o agente consular e falar: estou indo estudar nos Estados Unidos. Se você falar isso, o americano é muito literal, então ele já vai compreender que você está indo fazer uma faculdade, fazer um high school, ficar muito tempo estudando nos Estados Unidos, e para isso você precisaria do visto de estudante. Mas esse não é o caso para quem vai fazer um curso de curta duração ou baixa carga horária. Então agora a gente vai fazer uma simulação, fazer umas perguntinhas para a Júlia. Júlia, qual cidade nos Estados Unidos você vai? Nova York. Quanto tempo você vai ficar? Eu vou ficar 1 mês. E o que você vai fazer lá? Eu vou a turismo e eu vou aproveitar para fazer um curso de baixa carga horária. Mas para fazer um curso você não deveria estar solicitando um visto de estudante? Não, porque é um curso de baixa carga horária e curta duração. Eu tenho aqui também a carta de matrícula, caso você queira ver. Perfeito, explicou todos os motivos e informou que não precisa de um visto de estudante para isso. Vamos agora para o nosso último case, que seria o visto de estudante para os Estados Unidos. Então, só reforçando o que a gente falou lá no passo 1, documentação. Para o visto de estudante, então é obrigatório levar o I-20 original que chegou na sua casa, porque esse é o documento que vem direto dos Estados Unidos, comprovando que realmente o visto que você precisa tem que ser de estudante, e também a taxa SEVES que está na sua área do aluno. Cuidado que o I-20 não pode ser cópia, como o Ramon falou, precisa ser o documento original, nada de imprimir o I-20 da área do aluno, tá? Então vamos para o nosso último case, a nossa simulação do visto de estudante. Ramon, o que você vai fazer nos Estados Unidos? Eu vou estudar. Aí sim, vai estudar. Visto de estudante, né? Quanto tempo você vai ficar lá? 12 semanas. Bom, deixa eu ver o seu I-20 então, provando que a escola te aceitou. Original, tudo certinho, digitando ali. Lembrando que todas as perguntas são baseadas no DS 160 e as respostas estão na área do aluno de vocês. É sempre bom conferir, dar uma olhada no que a gente preencheu para ver se está de acordo, que é com base nisso que eles vão fazer as perguntas, é tudo que o oficial sabe sobre vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre as perguntas mais frequentes, claro que cada caso é um caso, e o oficial faz uma pergunta para determinado tipo de perfil. Então pode ser que o oficial não te pergunte nada do que a gente está falando aqui, mas a gente tem uma experiência
própria e também dos alunos que já fizeram e nos contaram. Então, a pergunta mais frequente, a principal que eles sempre fazem, é para onde você vai nos Estados Unidos. Isso eles sempre querem saber, né, que é o motivo de você estar solicitando o visto. Outra pergunta bem frequente também é quanto tempo vocês vão ficar lá, o que vocês vão fazer lá, que é justamente para eles saberem se realmente faz sentido aquilo que vocês estão falando. Outra pergunta que aparece bastante é quem que vai pagar pela sua viagem? Então é bem importante ver o que está preenchido no DS-160. Mesmo que, vai ser eu e a minha mãe. Bom, mas no seu formulário está dizendo que vai ser o seu pai. Então ele já vai detectar uma mentira e tudo que a gente não pode fazer ali na hora é mentir. Porque se eles acharem que a gente está mentindo, já negam o visto na hora. Eles também perguntam o que você faz no Brasil. Então, nesse momento, é sempre importante enaltecer os seus vínculos aqui no país ou então do seu patrocinador. Mostrar o que ele faz, o salário dele, isso tudo é muito importante e ter os documentos ali para comprovar. É porque é muito diferente, né? Você falar, por exemplo, que você trabalha no banco ou que você é gerente do banco. Ou então você falar, eu trabalho na Egali, ou eu sou jornalista e trabalho na Egali Intercâmbio. Com essa frase eu já disse que eu sou formada e que eu trabalho na Egali, dentro da minha área de formação. Também é importante você falar a respeito do seu patrocinador, se ele for aposentado ou funcionário público aposentado. Isso acaba enaltecendo ainda mais a profissão dele. Faz toda a diferença na hora do oficial aprovar ou não seu visto. Que nem a gente falou da roupa, né? Que é como uma entrevista de emprego. Na hora das respostas, a gente também precisa se portar como se fosse numa entrevista de emprego. É alguém que não nos conhece e que está nos avaliando. Então a gente tem que demonstrar que o que a gente tem aqui no Brasil é muito valioso. Eu tenho um cargo muito legal. O meu pai é funcionário público, a minha mãe é gerente. Então, tudo que a gente tiver a nosso favor, a gente precisa demonstrar para eles, nada de tentar simplificar. A gente tem que se exibir mesmo, para eles verem que a gente tem uma vida boa aqui no Brasil e que a gente tem todos os motivos para querer voltar. Também eles podem fazer outras perguntas. Se vocês têm bens, com quem vocês moram e saber a profissão dessas pessoas que vocês moram também. E caso vocês estudem, eles podem questionar se vocês estudam numa escola particular, uma escola pública e quanto vocês pagam por ela. Outra dúvida que é bem frequente é se a entrevista vai ser em português ou em inglês. Todos os oficiais são americanos, tá? Mas eles falam português. É aquele português de estrangeiro. Vão perguntar se você vai voltar para o Brasil. E se tudo der certo no final, eles vão dizer que seu visto foi aprovado. Se eles quiserem falar inglês e você não se sentir confortável, você pode muito bem dizer para eles que você não quer que seja em inglês. Ninguém é obrigado a falar inglês fluente para ir fazer uma viagem a turismo para os Estados Unidos. É muito importante que todas as suas respostas sejam objetivas, claras e altas. Sempre respondam em uma frase, porque quanto mais vocês falarem, mais chance tem de vocês falarem alguma bobagem, né? Ou do oficial não entender o que vocês estão falando. Isso não é muito legal. Eu sei que chega ali na hora e dá vontade de falar muito. Eu passei por isso. A gente responde só, com quem você mora? Com meus pais. E já dá vontade de dizer, né? Não, mas eu moro com meus pais, porque isso e aquilo. Não. Espera eles ficarem digitando, eles digitam entre cada pergunta, é o tempo deles, e controla a língua, nada de ficar falando, responde só o que eles perguntarem. Chegamos então no passo 4, o resultado. Nosso último passo, o resultado é na hora mesmo. Então, se o seu visto for aprovado, eles ficam com o seu passaporte para carimbar com o visto americano. Depois eles encaminham para você no endereço que você colocou para nós no formulário. Então sempre confere, é importante você conferir no comprovante do agendamento qual o endereço que está ali para entrega, para verificar se é o endereço correto. O endereço de entrega do seu passaporte está bem embaixo no comprovante de agendamento, então verifique o número, o complemento e é importante ter sempre alguém em casa para receber o documento. E em caso de visto negado, eles vão devolver o seu passaporte ali na hora. Infelizmente acontece, né? Mas uma dica que a gente dá é que você não deixe de viajar. Eu, por exemplo, a primeira pergunta que me fizeram na minha entrevista foi se eu já tinha ido para a Europa. E eu tenho certeza que isso pesou bastante na hora da aprovação do visto, porque ela viu que eu tinha um histórico de viagem, ela viu que se eu quisesse migrar para algum país, eu já teria ido para a Europa. Então isso ajuda bastante numa futura aprovação. Você não está proibido para sempre de ir para os Estados Unidos, pode tentar de novo na semana seguinte, se você quiser, mas é importante que você nos comunique imediatamente para que a gente verifique a questão do seu perfil e a nossa opinião também, a gente que tem experiência no assunto. Não desistam do sonho do intercâmbio.
a Egali trabalha com diversos destinos que não precisam de visto. Contem com a gente para qualquer dúvida que ainda surgir. A gente quer que vocês estejam bem preparados no dia da entrevista, que vocês estejam se sentindo confiantes para chegar lá de cabeça erguida, sabendo tudo que vai acontecer. Então nos perguntem, não vão para a entrevista tendo alguma dúvida. E a gente espera que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil para vocês. A gente vai estar torcendo bastante para vocês para que dê tudo certo na entrevista e qualquer dúvida é só entrar em contato conosco. Boa sorte, pessoal! Boa sorte!